Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de C Sharp. Nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre as classes. Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos, normalmente do mundo real, com características similares. Ela é composta por dados e comportamentos. Os dados são representados pelos seus campos ou propriedades, ou também podemos chamar de atributos, e os comportamentos são representados pelos seus métodos. Por exemplo, quando nós vamos escrever um programa, normalmente nós queremos representar aqui uma informação que nós precisamos armazenar. Quando nós escrevemos um programa que nós precisamos armazenar a idade, por exemplo, nós precisamos criar uma variável para você armazenar o tipo compatível com aquela informação que você quer armazenar. Por exemplo, se você quer armazenar uma idade, talvez um inteiro seja apropriado, só armazenar números inteiros. Dessa forma nós temos como representar uma idade aqui, nós só vamos precisar guardar números. E se nós quisermos representar tipos mais complexos, como por exemplo um cliente, como é que nós representaríamos um cliente? Um cliente você precisa guardar diversas informações. Uma idade é um tipo de dados simples que armazena somente uma informação, você consegue guardar. Mas um cliente ele tem datas de nascimento, datas de cadastro no sistema, ele tem o nome completo, ele tem endereço, ele tem CPF, os dados cadastrais. Então, nesse cenário as classes são úteis para nós guardarmos e representarmos aqui a nível de programação essas informações e podermos armazená-las no banco de dados. Então as classes são como se fossem um tipo mais complexo, uma estrutura de dados mais complexa. Então, para nós criarmos uma classe, nós escrevemos class, que é uma palavra reservada de C Sharp, e damos um nome a ela, por exemplo, cliente. Então nós abrimos e fechamos as chaves e aqui dentro fica o corpo da classe, ou seja, os dados e os comportamentos. Os dados representados pelos atributos ou propriedades e os comportamentos representados pelos métodos. Um cliente ele tem, por exemplo, nome, por exemplo, o cliente tem nome, sobrenome e idade, só para dar um exemplo. O cliente ele tem diversas outras informações que você precisa guardar sobre ele. E uma classe é útil nesse caso, você vai montando a sua estrutura, é uma estrutura um pouco mais complexa que você vai montando ela de acordo com as informações que você precisa armazenar. Para nós darmos exemplo sobre um comportamento de uma classe, vamos dizer que nós precisássemos no sistema exibir o nome completo de um cliente, que é uma tarefa comum. Nós poderíamos ter um método
Isso aqui seria um dos comportamentos da classe. Um método, que é um comportamento. Um comportamento ele é representado por um método. Os comportamentos pelos métodos. E esse comportamento aqui dentro desse método ele representaria o comportamento de exibir o nome completo do cliente, que seria por exemplo, isso aqui é um comportamento. Bom, nós precisamos, na verdade, para inicializar os campos, ou seja, os dados de uma classe, nós precisamos de um construtor. O construtor ele é um método dentro da classe que ele sempre vai ser executado quando você vai criar um objeto dessa classe, e ele é usado para inicializar os campos dessa classe. Bom, o construtor ele sempre vai ter o nome da classe. Então nós vamos colocar aqui cliente, abre e fecha parênteses. Então nós criamos aqui o construtor, que é um método especial que tem o mesmo nome da classe, com a função de inicializar os dados da classe. Bom, para ele inicializar os dados, ele vai receber os dados e vai inicializar os dados aqui. Ele vai receber por parâmetro os dados da classe e vai inicializar os dados internos aqui. Bom, então ele precisa receber por parâmetro. Nome, sobrenome, tirar a idade por enquanto, para facilitar as coisas. Então aqui dentro nós inicializaríamos, então os dados da classe eles precisam receber os dados que estão vindo de fora, através do construtor. Então o nome vai receber o nome que vem por parâmetro, e o sobrenome vai receber o sobrenome que vem por parâmetro. Bom, basicamente isso. Bom, então quando você tem uma classe, como é que você faz para representar ela, para trabalhar com ela em uma outra classe ou em um outro local? Você cria uma instância dela. Eu tenho umas definições aqui que eu achei boas para dar, que são uma classe ela é uma definição de um objeto. Ela se torna um objeto propriamente dizendo quando ela é instanciada, ou seja, é criada uma instância dela. E uma instância é para a classe o que um bolo é para uma forma. Quando você usa o construtor para criar um objeto, você está criando uma instância. Uma instância nada mais é do que você criar um espaço na memória para você armazenar seu objeto. Seu objeto é uma representação,
é uma representação da classe, propriamente dizendo. Bom, então para você criar um objeto, você digita o nome da classe, dá um nome ao seu objeto, coloca o sinal de igual, ele vai receber. Quando você dá new, você escreve new, aí vai vir o nome da classe de novo, entre parênteses, que ele vai dizer que vai faltar, não existe um construtor que leva 0 argumentos, ou seja, ele vai pedir os parâmetros. Bom, então aqui nós vamos passar parâmetros para ele. Meu nome e meu sobrenome. Bom, aqui ele deu erro porque eu não coloquei o construtor como público. Mais pra frente nós vamos falar sobre os modificadores de acesso. Bom, então quando você cria um objeto, o objeto é uma instância. O objeto ele é uma criação de fato da classe, você dá vida à classe. A classe é uma estrutura que representa o objeto. Então quando você dá new, você está criando um novo espaço na memória para armazenar os dados dessa sua estrutura complexa que você criou. E aqui você inicializa os dados, então tendo aí os dados da sua classe inicializados. E para usar os comportamentos da classe, você pega e digita o seu objeto e você vai ter acesso aos métodos dela. Ele não estava público, então não apareceu. Então quando você digita o seu objeto, você tem acesso aos métodos dela, que são os comportamentos. Eu quero que o meu cliente, aqui eu estou em outra classe, eu quero usar um comportamento. Eu quero que a minha classe cliente ela tenha um comportamento de exibir o nome completo. Então em qualquer lugar de um sistema, por exemplo, que eu estiver desenvolvendo, que eu quiser esse comportamento, eu crio um objeto e eu coloco, eu uso esse comportamento. Ele vai pegar em todos os lugares, ele vai exibir o nome desse cliente especificamente falando. Bom, as classes elas têm também assim como os construtores, elas têm os destrutores. Deixa eu achar aqui no teclado. Bom, então o destrutor ele serve para fazer a limpeza serve para fazer como se fosse uma limpeza, que na verdade você não precisa criar ele, usar ele, porque a linguagem ela tem um negócio chamado Garbage Collector, que é o coletor de lixo, que nós vamos falar com bastante detalhe mais para frente. Vai ter vídeo aula falando sobre o Garbage Collector e sobre os destrutores, que esse serviço na verdade ele é feito automaticamente pela linguagem. A linguagem tem esse recurso, então você não precisa se preocupar com isso, a não ser que você tenha uma necessidade de forçar que isso aconteça. Então ele basicamente limpa a sujeira dos dados que foram sendo deixados na memória, por exemplo.
Bom, agora vamos dizer que a gente queira ter um construtor que na verdade não inicialize campo nenhum e não tenha parâmetros. Bom, quando você, só para mostrar aqui, o próprio construtor padrão o próprio .NET Framework, ele tem um construtor padrão que não leva parâmetro nenhum. Se você não define construtor nenhum, o construtor padrão dele que não leva parâmetro nenhum, toma lugar e assume o comando aqui. Mas você pode escrever esse construtor aqui também. Agora, quando você informa o seu construtor, quando você cria um construtor que não é o construtor padrão, o .NET Framework ele faz tipo como se ele tirasse o construtor padrão. Ele não te deixa usar o construtor padrão dele, que não leva parâmetro nenhum, se você tiver um construtor definido. Você vai poder usar se você não definir o seu construtor com parâmetros. Aí o dele toma lugar. Agora imagine o seguinte, imagine que você quer ter a possibilidade de permitir que uma instância da classe seja criada sem passar nome e sobrenome e mesmo assim ter valores padrões para poderem ser inicializados, mesmo que você não passe valores padrão para o construtor que inicializa esses valores. Você quer simplesmente criar uma instância, mesmo assim ter um valor padrão para poder ser inicializado. Bom, o que nós faríamos aqui? Você vê que quando você dá dois pontos, this se refere à classe, só que porque ele está sem os parâmetros. Ele tem duas sobrecargas aqui. Se nós ele te dá a possibilidade da inicialização sem parâmetros e a possibilidade da inicialização com os dois parâmetros, que é isso com o outro construtor. Então, se nós passarmos aqui valores padrão para mesmo que uma pessoa crie uma instância da classe sem passar valores, nós temos esses valores padrões sendo inicializados nos campos do construtor que leva parâmetros, o construtor da classe que leva parâmetros. Então, nós poderíamos colocar nenhum nome informado, nenhum sobrenome informado. Então, se alguém quiser criar um objeto chamando um construtor vazio que não leva parâmetro nenhum, ou seja, não informando nome nenhum,
Essa classe faz referência à classe em si, tá? E esse this aqui faz referência a esse construtor, ou seja, ele vai criar fazendo quando for criado a instância vai fazer referência a esse construtor primeiro, ou seja, não vai ter valor nenhum, vai vir para cá e daqui, como estão sendo informados dois valores padrões, os dados vão ser mesmo assim inicializados, só que são dados padrão que nós estamos informando aqui, para caso não seja informado valor inicial padrão nenhum. Bom, isso é chamado de sobrecarga de construtores. Nós estamos sobrecarregando os construtores dessa classe. Bom, então essa aula termina por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí, compartilha. E espero que você tenha gostado. Escreve nos comentários aí o que não gostou, o que gostou, o que não gostou. E até a próxima aula.